Chorar a morte de um ente querido lhe faz mal? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? É a questão 936 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Uma dor incessante e insensata o toca penosamente. Uma dor excessiva demonstra a ausência da confiança em Deus e a precária fé no futuro. E a resposta se alonga, trazendo conteúdos iluminativos para esse ponto tão delicado da nossa vivência, que é a separação pelo fenômeno da desencarnação. Deixar que alguém se vá num aeroporto, num porto, já nos remete a um estado de ânimo abatido, e quando o outro se vai, a saudade é inevitável. Imagine depois do fenômeno da morte. É inevitável, portanto, o luto, o sofrimento, a ausência, a falta, e a saudade sempre é abençoada, numa dor que vai, através do luto, fechando um ciclo e estabelecendo um aprendizado de que o outro não morreu, desencarnou. E a confiança em Deus nos deve remeter de que logo nós nos reencontraremos. E, aliás, mesmo antes de que possamos ir ao encontro do outro pela desencarnação, também nós podemos encontrá-lo através da mediunidade, através do transe do sono. Há muitas formas de fazer telefonemas para atiçar essa saudade, para alimentar esse amor que momentaneamente sofreu um processo de interrupção na convivência física. Mas inclinar-se para a inconformação, mergulhar da tristeza para a depressão, não é desejável. Os telefonemas que se dá psíquicos vai na direção do outro que se ressente, percebendo que os entes queridos ou o ente querido que ficou e que está inconformado não está bem. Não faz bem tanto para quem fica quanto para aquele que vai. É necessário compreender que aqueles que se foram como alguém que saiu de uma prisão, mereceu ficar livre antes, e nós não podemos egoisticamente, de modo algum, desejar que o outro não se fosse, porque se ele foi e foi melhor para ele, deveria ser motivo de alegria para nós, nada obstante a saudade. Assim sendo, devemos mergulhar numa espiritualidade que nos remeta à fé de que o amor jamais diz adeus, ou até breve, quando muito, e de que podemos cultivar este amor através de 1000 formas, pensamentos, comunicações espirituais, mas, sobretudo, através do comportamento, honrando a ausência daquele que se foi, através de um comportamento que dignifique a relação interrompida fisicamente, mas que está sacralizada por tudo de bom e de bem que a gente é capaz de viver em nome daquele que se foi ou daqueles que se foram. Assim, celebramos a vida e celebramos de que o ser é imortal e que logo mais nós nos reuniremos para a alegria de todos.